Bem-vindos a todos que estão assistindo. No meu vídeo, no meu canal, hoje iremos falar diretamente sobre o antigo regime, que tem lá suas bases desde os tempos antigos, em todas as bases dos testamentos antigos até os tempos medievais, pelo menos da Baixa Idade Média, e do 15 ao 19. Hoje vamos falar do absolutismo monárquico que se estabeleceu em vários lugares do mundo, mas é claro, foco também na região onde atual do continente da Europa, onde se estabeleceu principalmente nas bases dos caminhos, diferente do período inicialmente toda a Idade Média, pegando pós-Império Romano, do quinto ao 11, o período de Alta Idade Média, né, dos reinos bárbaros os reinos bárbaros que se estabeleceu, o reino principal franco no seu apogeu, de várias décadas e séculos, já solidificando, agregando, né, pós também no a região da Espanha ocupada pelos árabes, pós região de Franca, estabelece do governo da dinastia Carolíngia ainda, né, sistema de feudalismo a partir deles, né, do, do, pri, do primeiro, né, como o cara que era chamado primeiro-ministro da época, o mordomo do palácio de Carlos Martel, estabelece com ele o filho dele, Pepino Breve, depois Carlos Magno, bem na raiz mesmo, se estabelece naquela formação, naquele grande reino que também se forma em um império em conquista, em poder em novas bases de estabelecimento para toda a agregação da época, suzerania e vassalagem. Sistema de época baseado que dá origem ao feudalismo, né, do século já, o feudalismo já solidificado do nono ao décimo ao 11, principalmente, que é o auge do feudalismo. Então, ainda os reis eram como grandes suzeranos, não eram totalmente como grandes reis absolutos, ainda tinha limitação territorial, pega a região da França do século 11, uma limitação territorial realmente de governança, só a capital com um mapa pegando da região da França, onde regiões da Inglaterra divididos em ducados e condados. A Inglaterra do décimo ao 11 dividida, mas com reis em várias partes. Região da Itália dividida em regiões importantes, onde é Espanha, depois forma-se Portugal, do final do 11 mais do 12 ao 14, 15. Depois tem o Sacro Império, também se forma com esse modelo, todos eles, mas a descentralização, muitos duques e muitos condes, que são similares a governantes de hoje, como condes tem um papel similar a um governante de uma cidade específica, um duque de um território maior, como um certo governador. E os reis, né? Então, mais com agregação em feudalismo, né? Em todo o sistema de produção feudal, de base, de solidificação de campo e de militarismo, né? Militarismo em territórios ainda divididos, não? Mesmo com ainda tinha as divisões, né? Isso muda daqui para frente do final do 11 ao final do 11 até o 15 das novas bases da região, principalmente naquele período todo que pega com o Oriente Médio da África, né? Lançando um exemplo, as cruzadas foram um evento importante para tirar um grande coletivo, né? Lembra-se do crescimento da população da Europa do século décimo a 11, em que falta de terras para muitos daquele sistema feudal sem e ainda
cansativos anos de desgaste para solucionado de uma maneira que conseguiu, levando essa grande massa para as terras do Oriente e causando os eventos que levam nas conquistas das novas terras do Oriente, mudando todo o sistema, né? O sistema, né? Com novas bases se formando já. Do 12 ao 14 pega a França depois da dinastia a Capetinga, né? O ramo Capetinga do século 12 com o rei Felipe II, naquele país dividido, e começa a agregar junto com os graças aos monarcas italianos que conseguiram dar um passo além, começa a agregar, desenvolver a lutar contra o poder dos senhores, a centralização de várias formas administrativas, crescimento comercial, incentivando a moeda, a língua, sua força militar contra expansões externas. Isso é a base da França depois de seus descendentes do século XIII ao XIV, período de guerra de 100 anos, foi mesmo com todas as perdas, todo o sistema, todas as reformas feitas na Guerra dos 100 anos, não onde é o território, onde é a França, para um Estado começando a se fortalecer, agrega novas bases novas bases com os reis, né? Os reis agregam as novas bases com a burguesia, apoio com a burguesia, a circulação incentivando a necessidade desse novo sistema econômico para progredir, para avançar e desenvolver naquele contexto, solidificando, agregando tendo um Estado poderoso com não mais feudalismo, né, os nobres militares, né, e sim uns exércitos nacionais, uma base também diminui dessa base a influência de limitações da Igreja Católica com o tempo posteriormente, muito mais do 12 ao 16 para frente, com o rei Henrique VIII, ainda não estamos nele, mas que tem a separação, né? Separação até que já havia antes a separação definitiva com ele posteriores, né? Por também eventos mais pessoais e políticos e uma grande emaranhado. Nós vamos ficar na região da França, onde agrega novas bases, novos sistemas para superar o conflito, agregar, unificar diversas formas possíveis, vence os conflitos da guerra de 100 anos. Posso abordar especificamente, agrega, desenvolve os modelos, é diferente também como se forma a unificação espanhola, que se forma da segunda metade ao final do século XV já, né, mas com outras bases, com outras bases como Portugal, forma-se do 12 ao 14, né, centralização, já tem novo desenvolvimento agregado junto naquele modelo de cruzada importantíssimo da primeira e segunda cruzada, né, onde cresce, onde desenvolve novos modelos, novas bases. Do século XIII uma expansão comercial, e do século XIV, né, todas o contexto, tem o contexto da Revolução de Avis, né, que é um evento muito importante, que a partir da Revolução de Avis, do contexto de lá, a nova dinastia de Avis, né, no contexto, consegue, com já a solidificação dos novos sistemas, governar absolutamente no território de Portugal. Também tem a sistema diferente que se estabelece na Inglaterra, né, pós-guerra dos 100 anos e guerra das Duas Rosas, um outro contexto da França com
a nova, com a dinastia da época, agregando as novas bases com absoluto poder que foi passado com o tempo, né? Muito mais do século XVI ao XVIII, mas já uma primeira base de absolutismo também nesses quatro países que